essa cana-de-açúcar. Primeiro foram criados os engenhos. Depois dos engenhos, Pernambuco começou a crescer muito. O Nordeste brasileiro começou a desenvolver essa questão do ciclo da cana-de-açúcar. Então, as pessoas ricas, elas eram donas do engenho. Mas quando vocês forem fazer vestibular, vocês vão ter que estudar um autor chamado José Lins do Rego. José Lins do Rego escreveu 5 livros, 6 não é considerado como da cana-de-açúcar, 5 livros. José Lins do Rego, ele nasceu na Paraíba. E os avós dele eram donos de engenhos. Esses engenhos, eles foram cada vez mais crescendo. Por quê? Porque o ciclo da cana-de-açúcar, ele traz essa oportunidade, ele começou a ter as revoluções no mundo todo, na Inglaterra, na Holanda. Esses povos, eles viram o seguinte, que a grande riqueza que a gente poderia dar para eles não era ouro, não era nada, era o açúcar. E aí foram criados aqui, a gente, por exemplo, os holandeses, já ouviu falar dos holandeses? Então veja, a cana-de-açúcar chega no Brasil em 1626. Quando é que foi fundada a Olinda? A importância que vai chegando da cana-de-açúcar junto, porque as cidades brasileiras do Nordeste começaram a ficar muito valorizadas. Da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, para Bahia, e aí Pernambuco passou a ter o maior produtor de cana-de-açúcar da América Latina. Então isso era, alguém era dono de um engenho de açúcar, era rico. O Zé Lins do Rego, ele tem uma coisa que cai muito, ele escreve que cai muito no livro dele. O livro dele, o livro de engenho, que é a própria trajetória dele como pegava o braço assim e dizia assim, olha, tem que ver para meninas aí. Toda menina, a gente que anda com o livro, tem uma oportunidade boa para a gente realizar o nosso sonho. Eu estava falando com um irmão, há 25 médicos, hoje ele é professor. Agora veja, vocês têm ideia do que a gente tem aqui na sala? Vocês têm ideia? Nós temos aqui um herói. Olha aí, o maior herói da história pernambucana. Esse sim merece ser conhecido e respeitado. Joaquim do Amor Divino Rabeiro, Frei Caneca. Conhece essa história, minha gente, vale a pena. Ó, filho. Valeu. Eu digo o seguinte, quem é Tiradentes pede Frei Caneca. Igual a resposta, o fujão. Frei Caneca, olha, Tiradentes quando deu errado a conjuração mineira fugiu. Frei Caneca não. Lutou até o fim.
teve dois personagens históricos que foram condenados à morte por enforcamento, mas ninguém teve coragem de enfocá-los. Quem foram esses dois personagens? Dois padres. Padre Mororó no Ceará e Frei Caneca aqui em Pernambuco. Então, gente, essa história é uma história que merece ser contada, lembrada e também conhecida, principalmente por vocês que são estudantes, que são no nono ano, que no próximo ano estarão no primeiro ano do ensino médio, né? Espero que todo mundo tenha. Todo mundo que está com nota boa vai ser aprovado? É isso, meu irmão, estudar coisa boa. Mas eu tenho certeza que todos que estarão no ano que vem, a partir do ano que vem, a rede pública estadual de Pernambuco, né, vai oferecer a disciplina obrigatória de História de Pernambuco. E eu tenho certeza que o professor que vai ensinar isso para vocês, em algum momento da fala, da aula dele, ele vai falar desse grande herói pernambucano que é Frei Caneca. E aliás, gente, só para fechar o bloco sobre o que eu estou falando de Caneca, vale lembrar também o seguinte: além de ter sido condenado à morte, por ter desafiado Dom Pedro I, por lutar para que Pernambuco e algumas províncias do Nordeste fossem independentes, o momento da morte de Frei Caneca tem muito interessante. É quando eu digo que termina a história com H e começa a história com E. Você sabe qual é a diferença de história com H e história com E? Tem história com H e história com E. Você sabe qual é a diferença de um para o outro? Vai saber agora. História com H é fato. Eu tenho como provar a partir de documentos históricos. Isso chama-se história com H. Certo? É aquela história que você pode comprovar a partir de fontes. Mas a história com E é aquela história do ouvir dizer. Fulano contou para mim que aconteceu isso, que fulano passa para ciclano, que passa para beltrano, e por aí vai. Isso chama-se história, que nós chamamos de tradição oral, e que a gente, como é historiador, estuda as duas. Tanto a história está documentada como aquela história que eu disse. Deixa eu contar para vocês o que dizer. Conta-se que na hora que foram matar Frei Caneca, Nossa Senhora do Carmo apareceu nos céus e pediu que não matasse o filho. Isso é a história do juízo. Por que Nossa Senhora do Carmo? Frei Caneca é carneiro. Como os soldados que ficaram defilados para matar Frei Caneca, fala-se que um deles aconteceu isso. O cara estava lá. Aqui não vai ter espaço, não vou fazer o gesto. Quando um deles fez isso, caiu no chão. Há quem diga que ele morreu. Outros dizem que ele passou mal. Eu não deixava, eu pegava ele, limpava para a abertura, o que me ficava, e havia arranjado uma coisa para escrever, e começava a escrever naqueles papéis. E aí começou o meu primeiro arquivo, meu primeiro livro de papel que estava ali, para depois ir produzindo outras coisas. Bem, e por aí a coisa vai. Primeiramente tem vários temas, né? Principalmente a história do idoso, que essas histórias eram contadas quase todos os dias. Nas ruas não se tinha luz elétrica, era tudo no lado do candeeiro, certo? Quem tinha mais dinheiro comprava aquele candeeiro bonitão, quem não tinha aquele candeeiro bem safado, com aquela fumaça, né? Você não podia botar num lugar que tinha vento, que o vento apagado. Bem, aí continua, a coisa continua, vai caminhando, e cada um com aquela vontade de escrever, de ser um poeta, de ser um político, de ser um romancista. Por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis foi um cara que veio lá da pobreza, que hoje é um dos maiores
autores manuscritos da brasileira, e traduzidos já para várias línguas. Bem, então, como vai acontecer? Então, eu teria que partir para um objetivo maior. Porque eu tenho que fazer um curso primário, primeiro na carteira do APC, depois tinha Série A, Série B, Série C e Série B. Não era como hoje, e nós tínhamos um grupo de administração que conseguimos formar alguma coisa na cidade. Eu não falo da cidade, é a história de Santo Antônio. Nós começamos a dar um enfoque maior na literatura. Isso ainda tem registrado lá no Instituto Histórico da cidade de Gonçalves, tudo arquivado, pessoas que realizam muito Marcos no Prado, outros já morreram. Mas eu queria que. E outra coisa, nós, os alunos, os moços, ninguém podia ir ao cinema durante a semana, era só feita à noite, da chamada de soirée. Começávamos às 7 horas e até logo 9h30. Era só para a gente dentro, para ligar. Para os meninos, era inclusive uma matinê, os alunos dentro da parte. Eu ficava no vídeo menor, em pé, na porta da cidade de cima, e não deixava iluminar. Inclusive, uma certa vez, eu fui testar para ver se conseguia entrar em uma sessão de cinema à noite. Aí consegui. Vamos formar o grupo. Vamos lá. Aqui vai